Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A pancadaria rolou solta em um bar de Vitória no fim de semana. Olha aí as imagens, teve muita briga, confusão. Já vamos saber o que estava rolando por ali. Tainara Nascimento ao vivo com esse destaque. Bem-vinda, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Bruna, Georgia, também para o pessoal de casa. A confusão foi generalizada. Nós temos imagens aí que mostram que, na verdade, dois homens são os principais envolvidos ali. Eles teriam, de acordo com os donos da casa, se esbarrado. Mas depois acabou se espalhando ali, todo mundo, alguns querendo separar essa briga, outros se envolvendo também nela. E aí a gente observa vários objetos sendo jogados e a gente foi lá entender o que de fato aconteceu. Só que a reclamação ali dos vizinhos, dos moradores, não para por aí não. Tem muita queixa, muita reclamação referente a esse pagode. A gente ouviu, é claro, o dono, também ouvimos a prefeitura. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse caso. Bruno e George. Valeu, Tainara. Olha, gente, na Serra uma casa pegou fogo e matou pelo menos 10 cachorros. Os animais viviam num terreno cheio de materiais recicláveis e o dono da casa também acumulava lixo e ficou ferido. Olha, a gente vai ver também que mais uma mulher foi agredida durante um assalto. Caso grave, dessa vez aconteceu em Vila Velha. Já vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que traz os detalhes pra gente. De novo, né, Vanusa? Quanta violência. Boa tarde pra você. Muito boa tarde a vocês do estúdio, boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente, na semana passada a gente viu o caso da idosa de 92 anos que foi empurrada. Ontem aconteceu novamente uma diarista de 58 anos, acabou aí também agredida durante uma tentativa de assalto no bairro Aribiri, em Vila Velha. O homem armado com uma espécie de punhal e também com um pedaço de madeira se aproximou dela, rendeu a diarista e no intuito de pegar a bolsa dela, ele acabou empurrando essa mulher no chão, jogando ela no chão e não satisfeito ainda, ele acabou aí dando uma paulada em uma das pernas dela, mas a casa caiu para ele porque pessoas que estavam do lado ali acabaram vendo a ação dele. Ele foi perseguido, contido e amarrado por populares. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história para vocês de casa. Vanusa, obrigado. E olha, gente, mais uma vez, hein, Bruna? Linha de pipa com cerol quase provocou uma tragédia na Serra. Uma motociclista precisou levar 13 pontos após um corte no pescoço. Ela trabalha como entregadora, olha só essa imagem, de uma farmácia e ia abastecer a moto. Outros 2 casos também foram registrados no domingo na Grande Vitória. Já já, os detalhes aqui no TN1. E olha, a gente vai falar também da saga dos nigerianos que atravessaram o Oceano Atlântico escondidos em um navio. Essa imagem é impressionante. 2 deles querem ficar aqui no Brasil. Vamos conversar ao vivo com a repórter Manuela Machado, que traz os detalhes dessa história que a gente já vem acompanhando, né, Manu, desde semana passada. Estão querendo ficar aqui no Brasil, Manu, também estão precisando de ajuda, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos, Bruna, George. Sim, 2 já voltaram ao país de origem e 2 permanecem aqui no Brasil. Eles ficaram hospedados no município da Serra, mas já foram para São Paulo, onde vão receber, a princípio, a ajuda de uma igreja lá localizada em São Paulo. O resgate aconteceu exatamente uma semana aqui no Porto de Vitória pela Polícia Federal. Os 4 estavam bem debilitados porque eles trouxeram até comida e água, mas acabou logo. Então eles ficaram 3, 4 dias sem se alimentar. Então eles estavam fracos. Foram resgatados, mas daqui a pouquinho a gente volta mostrando aí, dando detalhes do momento em que eles foram resgatados. Eu volto com vocês. Valeu, Manu, até daqui a pouco. Olha, gente, começou hoje o programa Desenrola, tá, do governo federal. Quem tem o objetivo de ajudar quem está com nome sujo voltar a ter crédito no mercado. O TN de hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas, então você já pode mandar pra gente. 997922530, 997922530, um especialista vai tirar todas as dúvidas. Pois Bruno. é, para você de casa, tá com dívida, tá precisando aí de ajuda, manda sua dúvida que a gente tenta te ajudar aqui. Agora, 12h, 4 minutos, não sai daí não, que o TN1 já volta. Estamos de volta, agora 12h06, já vamos falar que terminou em pancadaria e muita confusão à noite em um bar em Vitória neste fim de semana. A gente está vendo a foto aí, muita gente envolvida nessa briga. A repórter Tainara Nascimento de volta aqui com a gente, trazendo ao vivo os detalhes dessa história.
Ô, Thay, boa tarde para você. Foi a primeira vez que essa briga toda acontece aí nesse bar? Ei, Bruna, não foi a primeira vez que a prefeitura, que as autoridades recebem reclamação. Outras queixas já foram passadas às autoridades, mas é a primeira vez que a gente tem um vídeo interno aí desse pagode com toda essa pancadaria. A gente foi até o local entender por que isso aconteceu e saber dessa situação. Conversamos com os donos do local. Vamos conferir primeiro a reportagem que fizemos. O vídeo foi gravado neste final de semana no Pagode do Zé, em Santa Marta. Nas imagens é possível ver que 2 homens são os principais envolvidos na confusão, mas outras pessoas tentam separar. Mas a briga parece não ser o único problema do estabelecimento. Para moradores, o local tem tirado noites de sono e virado um pesadelo. Mais ou menos tem uns 3 meses que abriram esse pagode. Tudo de ruim apareceu depois que veio esse pagode para cá. Tem pessoas que trabalham de madrugada, tem pessoas que acordam 5 horas, 6 horas, tem pessoas que estudam. E como é que fica essa barulheira toda? Um abaixo-assinado foi distribuído neste final de semana na rua e já reuniu 30 assinaturas, de quem questiona que sempre liga para o Disque Silêncio, mas equipes nunca são enviadas ao local. Não temos retorno, só que a prefeitura avisa que vai tomar as providências, e até agora não. Todo mundo da rua liga, nesses dias que funciona o pagode. Os proprietários não quiseram gravar a entrevista, mas explicaram que possuem toda a documentação necessária para funcionar no local. E a confusão do final de semana começou depois que 2 homens se esbarraram. Eles ainda garantiram que a Prefeitura de Vitória vive fazendo fiscalizações ali na região. Mas apesar disso, a nossa equipe não teve acesso a nenhum dos documentos citados por eles. Já essas imagens de vídeo monitoramento mostram uma viatura que chega a passar na região, mas não para. Agora os vizinhos querem saber quando terão respostas para terem sossego no dia de pagode, sempre às terças e aos finais de semana. O pagode começa às 11h30. E aí começa a movimentação de carro, de pessoas que vêm de toda a redondeza, não é só do nosso bairro. Os carros ficam estacionados em cima da calçada. Esse pagode já veio de outros bairros que também tiveram o mesmo problema que nós, os moradores. Pois é, Bruna e Jorge, nós temos imagens também aí de vídeo monitoramento da região ali que mostra a rua já. E aí os moradores também questionam outras coisas. Falam que ali há uso de drogas, cenas de sexo e também o som alto que eles questionam porque vai até tarde, né? E aí quem quer trabalhar, quem tem criança, idoso, fica bem difícil. Bom, os donos, como nós vimos aí na reportagem, falaram que tem toda a documentação necessária. Nós não tivemos acesso, mas nós procuramos a prefeitura, que por meio de nota informou que a Secretaria de Meio Ambiente notificou 2 vezes o estabelecimento. Uma por falta de licença ambiental e outra por falta de ruído. Nós questionamos novamente a prefeitura se eles tinham respondido. E aí ela informou que por enquanto está no prazo aí aguardando para que eles acatem o pedido da prefeitura. Em relação ao som alto que os moradores estão questionando e falaram que ligam para o Disque Silêncio, e o Disque Silêncio não vai ao local. A prefeitura falou que está atenta a essas reclamações e que é importante a pessoa ligar no momento que o som está alto, para que assim possa deslocar uma equipe. E por fim, a prefeitura também disse que o local, esse estabelecimento, está licenciado como micro ou pequeno empreendedor, né, individual, o MEI, e portanto dispensa o alvará de localização e funcionamento. Então neste aspecto a empresa está certinha, está aí em contato com a prefeitura, vamos ver se eles vão responder. E também questionou que o que acontece do portão para fora do estabelecimento, ou seja, ali ele se responsabiliza, o dono na parte interna informou que está em contato com as autoridades em relação à baderna, mas do portão para fora as questões que os moradores estão questionando, aí a gente precisa
ver com as autoridades, como a prefeitura, a polícia militar, a polícia civil, para que esses casos sejam investigados. Mas fica aí a reclamação desses moradores. A gente espera, né, que pelo menos tenha um pouco de sossego, né, George, Bruna? Ou seja, um monte de resposta e o morador que lute, porque fim de semana que vem vai rolar pagode, deve rolar confusão por lá também. Tudo vai permanecer do mesmo jeito. Assim fica difícil. Você imagina se pega um inocente ali, tinha barulho de garrafa quebrando, né? Imagina se pega uma pessoa inocente no meio dessa confusão. Vamos pedir aí para as autoridades, para a prefeitura olhar com um olhar mais especial aí, porque a situação está crítica para os moradores realmente. Agora, Tainara, você traz outro assunto aqui para a gente também, porque é o seguinte, um policial militar ficou ferido, foi baleado com a própria arma no banheiro de um bar, de uma boate em Vitória. Foi isso mesmo, Bruna. Desta vez foi no sábado, ali na Praia do Canto, em uma boate. Essa arma é a arma da corporação, ele é um aspirante a oficial. Ele contou ali que estava no banheiro sozinho, mas de repente ele sentiu alguém esbarrando nele e aí ele atirou na parte da virilha, como um acidente mesmo, de fato. Os socorristas ali, a parte da segurança da boate, prestou atendimento. Esse policial chegou a ficar desacordado, mas por enquanto está fora de risco no hospital. A Polícia Civil falou que não foi acionada, mas a Polícia Militar está acompanhando o caso de perto, Bruna. Mais um caso, a gente lembra que esse de Santa Marta também começou com esbarrão, né? E deu toda uma confusão. Agora tem esse policial que acabou em um acidente, baleando a própria virilha, Bruna e George. Pois é, mais policial entrando dentro de casas de shows armado, né? Importante verificar isso. Tainara, obrigado aí pela sua participação. Até daqui a pouco. Gente, é o seguinte, uma diarista foi agredida por um assaltante em Vila Velha. O criminoso ameaçou a vítima com um punhal. Ele acabou se dando mal. Vão acompanhar na reportagem de Vanusa Santana. Acabou de pegar, ó, tentando assaltar aqui, ó. Assaltou ontem uma menina aqui, na rua, sábado, e hoje foi tentar a sorte de novo, foi capturado aqui, ó. No vídeo, o ladrão aparece amarrado no chão. Ele foi contido por populares no bairro Aribiri, em Vila Velha, nesse domingo, depois de roubar uma diarista de 58 anos. O suspeito teria usado um punhal e um pedaço de madeira para render e agredir a vítima. A diarista caminhava aqui nessa rua, no bairro Aribiri, quando o assaltante se aproximou. Bastante nervoso e agressivo, ele estava com uma faca, uma espécie de faca, e também com um pedaço de madeira. Ele exigiu, então, que ela entregasse a bolsa. Antes mesmo da diarista atender, ele já empurrou ela no chão e, na sequência, ainda deu uma paulada com um pedaço de madeira. Pessoas que passavam aqui pela rua viram essa cena de horror. Assim que ele percebeu que havia sido visto por populares, o homem saiu correndo aqui pela rua, mas acabou sendo alcançado a poucos metros daqui. Paulo Vitor Silva Siqueira, de 27 anos, foi contido até a chegada da Polícia Militar. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde acabou autuado. Na manhã de hoje, no Departamento Médico Legal, nem de longe ele parecia o bandido valentão que assaltou a diarista na tarde desse domingo. Cada vez mais criminosos têm agido com violência durante assaltos. Na semana passada, uma idosa de 92 anos foi empurrada e derrubada ao chão durante um assalto em Jucutuquara. Ela bateu a cabeça e teve que ser hospitalizada. No mesmo dia, outras 2 pessoas também foram vítimas. Repare o idoso. Ele desce a ladeira calmamente. Atrás está o mesmo assaltante. Ele desce e vai atrás do senhor. A câmera não mostra, mas o idoso acaba rendido. A mulher que corre está fugindo do mesmo assaltante. Ela também acaba assaltada. A diarista, vítima de assalto nesse domingo, não quis gravar entrevista, mas familiares contaram que ela ficou com ferimentos na perna. Na mesma rua, em Aribiri, no sábado, outro assalto foi registrado. De acordo com testemunhas, o autor do crime seria o mesmo suspeito preso pela Polícia Militar. Bom, Vanusa Santana já está por aqui. Minha amiga foi preso hoje, estava ali sozinho, tocando terror com todo mundo no bairro. Será que agora vai ficar preso? É com você.
Bem, a gente espera, né, Bruna Maria, né, com tantas vítimas assim, pelo menos lá no bairro Aribiri, as pessoas afirmaram que ele teria feito uma vítima no sábado e ontem voltou a agir, mas acabou, graças a Deus, aí. E é o trabalho também da população, que a população acabou indo atrás aí, né, conseguindo alcançar e amarrou ele até que a polícia militar chegasse no local ali onde aconteceu esse assalto. Agora, é uma realidade que tem, assim, apavorado muita gente. A ação dos criminosos, né, a forma de agir desses criminosos. Não basta roubar, também tem que agredir, tem que, né, bater, enfim, né? E isso assusta muita gente. Como a gente viu aí, a idosa de 92 anos, na semana passada, foi derrubada, acabou batendo a cabeça. Inclusive, a gente atualizou o estado de saúde dela, ela permanece estável agora, está fora de perigo, mas foi um susto danado, com certeza, para ela, para outras pessoas que passam por essa rua ali em Jucutuquara e também para o pessoal de Aribiri, né? Que ali é uma rua, segundo os moradores, é uma rua calma, que até outro dia não era registrado nenhum tipo de ocorrência dessa natureza de assalto a pessoas que passam na rua. Essa moça que foi aí, essa de 58 anos, a diarista, que foi vítima, ela não quis gravar com a gente, mas está muito assustada. Ela realmente se machucou, né? Machucou essa paulada que ele deu nela, acabou machucando o pé e a perna dela. Mas enfim, a gente torce para que ela se recupere e que não volte a acontecer, né? Tamanha brutalidade feita por um irresponsável que lá no DML, depois de estar na presença da polícia, como eu disse, nem de longe se parecia aquele valentão que partiu para cima dessa idosa. E agora também, Bruna Maria, eu trago um outro caso de violência, mas dessa vez a violência foi feita por parte de uma pessoa conhecida. A gente esteve hoje no Departamento Médico Legal para acompanhar, como a gente todos os dias faz, e nós acabamos ali se deparando com uma professora que foi vítima de violência doméstica. Ela que teve aí, tinha uma relação com esse rapaz, né, que é um rapaz de 27 anos, ela tem 44 anos e há 7 anos ela se relaciona com ele. Uma relação, é claro, conturbada, de idas e vindas. Ontem ela acabou sendo agredida com um soco na boca, depois dele tentar conversar com ele que ele havia furtado aí um dinheiro que estava em cima da mesa na casa dela. E aí ele não gostou, acabou quebrando, fazendo um quebra-quebra lá na casa dela, no banheiro, quebrou o box e acabou aí dando esse soco no rosto dela. E olha, na frente do filho dela, né, um menino pequeno, enfim, presenciou toda essa cena de horror. Na manhã de hoje a gente conversou um pouquinho com ela, vamos acompanhar agora a entrevista que ela nos deu. O cigarro estava acabando e tinha um dinheiro na minha mesa, ele pegou o dinheiro e, além do que deveria pegar, muito além, foi na rua, voltou sem cigarro, eu fui indagar ele, perguntar, cadê o dinheiro, que eu vi que estava faltando. Muito dinheiro, que era para pagar o plano de saúde do meu filho, e aí ele começou a ficar exaltado, ficou, você já está fazendo muita pergunta, não sei o que, isso e aquilo, depois depois tu quer que volte, isso e aquilo. Aí ele foi, deu o soco na minha boca, eu caí para trás, que aí quebrou o box do meu banheiro, e eu caí para trás, aí meu filho já estava em cima da cama, que a cama é perto do banheiro, e eu caí para trás e ainda bati com a minha cabeça aqui atrás. Pois é, né? Uma verdadeira cena de horror feita na frente desse filho dela, um menino pequeno. A gente acabou não confirmando a idade dele, mas ele aparenta ter no máximo 9 anos. É um menino que está aí, né? Tem todo o futuro pela frente, mas já passando uma cena dessa de horror. Bem, a gente não sabe ainda a autuação desse rapaz, porque a ocorrência estava em andamento até o finalzinho da manhã de hoje. A gente está procurando aí ver qual a autuação dele, mas de qualquer forma, essa professora já está com uma medida protetiva aí concedida, viu? Ou seja, ele não pode se aproximar dela. E segundo ela, não quer mais nada com ele. A gente espera que realmente isso aconteça, não é mesmo, Bruna Maria? É isso aí, que ele fique preso, porque a gente sabe que a medida protetiva muitas vezes não adianta de nada, né? Vanusa, obrigada aí pelas informações, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Olha, pelo menos 10 cachorros morreram num incêndio na Serra. O dono era acumulador de materiais recicláveis e também ficou ferido. As chamas se alastraram rapidamente pelo terreno. A fumaça podia ser vista de longe. Na rua, em Jardim Tropical, uma casa em chamas.
O fogo em pouco tempo se espalhou e consumiu o que viu pela frente. Dentro da residência estava o dono, um cobrador de pouco mais de 50 anos, e os animais que ele criava. Segundo vizinhos, pelo menos 12 cachorros. Ele teve que sair às pressas, mas teria voltado para tentar salvar os animais. Acabou ferido. Disse que não tinha machucado ninguém, mas quando acabando, meu cunhado está no hospital, né? Pelo menos 10 homens do Corpo de Bombeiros se empenharam no combate às labaredas. Moradores de casas vizinhas também tiveram que sair às pressas. O incêndio seria uma tragédia anunciada. Dentro do quintal, muitos materiais recicláveis. O proprietário é um acumulador. Muitos produtos inflamáveis, né? Então, de repente, o fogo foi muito rápido e se alastrou todinho. Todo mundo já denunciou. Foi tirado mais de 2 caminhões de lixo dele aqui semana retrasada. Foi denunciado para a Prefeitura da Serra, nada é feito e nunca foi feito. Mais de 2 horas depois do início do incêndio, o Corpo de Bombeiros ainda continua tentando combater as chamas. É que tanto dentro da residência quanto no quintal estavam lotados de materiais inflamáveis, como madeira e também plástico. Tem muito material combustível, plástico, material sólido. Então, agora é esse processo um pouquinho mais demorado de revirar e resfriando todo esse material para que ele não volte a acender novamente. Em meio ao fogo e à fumaça, os bombeiros conseguiram salvar essa cadela. Ela teve algumas queimaduras. Acuado, o animal foi resgatado por uma ONG da Serra. O combate lá no fundo do terreno teve que ser suspenso por um tempo, porque a fumaça é muito densa. Os bombeiros estavam sem cilindro, ou seja, é preciso oxigênio para poder fazer ali o combate, né? Poder trabalhar lá nos fundos. A gente vem reabastecendo os caminhões, a gente conseguiu apoio da caminhão-pipa da Prefeitura, 2 caminhões, então já foram 20 mil litros de água deles. E um total mais de 10 mil litros de água das nossas 2 viaturas operacionais, nossos caminhões de combate a incêndio. E a gente está repondo os cilindros, então a gente está pedindo apoio de cilindros para o nosso equipamento de proteção respiratória, porque é muita fumaça. Casas vizinhas também tiveram as paredes atingidas. A Defesa Civil foi acionada. A gente já acionou a Defesa Civil Municipal, o engenheiro vai vir avaliar e eles que dão o laudo determinando se as pessoas podem ficar nessas residências ou não, se elas têm que isolar. O trabalho dos bombeiros terminou ontem à tarde. Foram necessários 70 mil litros de água para apagar todo o fogo. O laudo sobre a causa do incêndio deve sair em até 40 dias. Nesse fim de semana teve mais incêndio, viu, gente? 14 ambulâncias usadas no transporte de pacientes da Serra foram destruídas depois que o incêndio atingiu o galpão onde essas ambulâncias estavam. Ambulâncias completamente destruídas pelo fogo. As chamas começaram a consumir o local à 00:30 de domingo e só foram controladas às 4 horas da madrugada. Com o calor, alguns veículos tiveram os vidros estilhaçados. Do lado de fora, a janela também foi estourada e na calçada encontramos uma garrafa de álcool retorcida pelo fogo. O galpão fica no bairro São Diogo 1, na Serra. Era base para o serviço de transporte sanitário do município. A frota atingida era usada na remoção de pacientes do SUS em tratamentos de baixa gravidade. É o caso de hemodiálise, procedimentos oncológicos e fisioterapias, por exemplo. A Defesa Civil esteve no local e constatou que 100% do galpão foi danificado. Ele aqueceu as estruturas do prédio e provocou alguns prejuízos pontuais, né? Eu vi o spalling do concreto, eu vi esmagamento em alguns pontos que interferem na segurança estrutural e por esse motivo a gente está interditando o galpão. Segundo o Corpo de Bombeiros, 8 ambulâncias grandes, 6 pequenas, além de motos, foram destruídos pelo incêndio. Todos os veículos que estavam no galpão sofreu algum tipo de dano. 11 deles queimou totalmente, né? Foi perda total, tem um que foi uma perda parcial, mas todos eles sofreram algum tipo de dano. O dono da empresa contratada pela Prefeitura da Serra contou que no momento do incêndio havia apenas uma funcionária plantonista no local. Ao sentir o cheiro da fumaça, ela acionou os bombeiros e conseguiu sair do galpão sem ferimentos.
A empresa responsável presta esse serviço desde 2018. Cerca de 600 pacientes usam o transporte municipal. Segundo a Prefeitura, nenhum atendimento será afetado. A Prefeitura da Serra, assim que soube do ocorrido nessa madrugada, já tomou todas as providências, então nenhum município vai ser afetado. Quando a gente soube do incêndio, a nossa preocupação também era se tinham funcionários da empresa, não teve, o prejuízo foi só material. Todas as rotas já estão sendo traçadas e ninguém vai ficar sem o atendimento das ambulâncias, da nossa SPIN, do nosso transporte sanitário. A perícia da Polícia Civil também interditou o local. Ainda não é possível afirmar o que teria motivado o incêndio. Nesta segunda, uma equipe especializada fará exames complementares para identificar as causas. O prazo para conclusão é de 40 dias. Bom, a Prefeitura da Serra disponibilizou 2 telefones, tá, gente? Para quem tiver alguma dúvida de como é que vai ficar o serviço a partir de agora. Então, anota aí. O primeiro telefone é o 27981360132. O outro telefone é o 27981725868. Agora um mistério, pessoal. Uma advogada morreu neste fim de semana e a suspeita era de uma overdose. Mas no DML, exames mostraram que o corpo tinha sinais de violência sexual. Policiais da Divisão de Homicídios iniciaram a investigação poucas horas depois do crime. Eles foram até a casa da vítima, no bairro Bela Aurora, em Cariacica, onde na noite de sexta-feira, a advogada Stephanie Oliveira Alves, de 35 anos, morreu. A princípio, ela teria tido uma overdose de drogas. Stephanie era dependente química. O corpo de Stephanie foi levado para o Serviço de Verificação de Óbito, que fica em Vitória. Depois ele foi trazido aqui para o Departamento Médico Legal no mesmo município. Aqui ele passou por uma autópsia. Os legistas constataram durante o exame de que ela foi vítima de violência física e sexual. Nos braços dela foram encontrados marcas que evidenciam que ela lutou com o abusador. Também foram encontradas marcas de violência sexual, além de marcas no pescoço que indicam que ela foi vítima de esganadura. Logo após o resultado da autópsia, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa foi acionada. A família de Stephanie é avisada. A advogada morava com o namorado em uma casa neste beco. O imóvel pertence à sobrinha do namorado dela. Eles contaram à polícia que a advogada, vez ou outra, costumava sair e passar a noite fora. Voltava no dia seguinte, sob efeito de entorpecentes. Familiares do namorado da Stephanie contaram que ela saiu na quinta e voltou na sexta-feira. Ela estaria sob efeito de entorpecentes. Quando chegou em casa, ao longo do dia, ela começou a dizer que estava se sentindo mal. Mas como era uma rotina dela já voltar daquele estado, eles não se importaram. Só que ao longo do dia, ela acabou perdendo os sentidos e não voltou mais. Foi aí que eles resolveram pedir socorro. O corpo da advogada foi liberado no Departamento Médico Legal pelo pai na tarde desse domingo. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Bem, até agora nenhum suspeito foi detido. A Polícia Civil informou que o caso está em investigação na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Somente depois das investigações vai ser possível saber se o caso se tratou de um feminicídio. E teve alta do hospital a advogada atingida por uma pedrada dentro do carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha. A Micaela teve afundamento de crânio. Ela passou por uma cirurgia na sexta-feira e deixou o hospital ontem. Esse caso aconteceu no dia 8 desse mês. A Micaela saiu com a família de Guarapari e seguia para o aeroporto de Vitória. Eles pegariam um voo para Minas Gerais para o velório do avô dela. Mas na altura da Barra do Jucu, um homem saiu do canto da rua e jogou um paralelepípedo no veículo. A pedrada quebrou o para-brisa e atingiu a advogada que estava no banco do carona. O suspeito, Gelson Aparecido dos Santos, foi preso 2 dias depois e confessou o crime. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele já respondia, vejam só, por outros crimes, como estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo. E teria destruído a tornozeleira eletrônica. Bem, a Micaela gravou um vídeo pra gente falando como que ela está agora. Vamos ver.
Oi, pessoal, tô passando aqui para dizer que eu já tô em casa. Eu tive alta hoje, graças a Deus. A cirurgia foi na sexta-feira. Foi uma cirurgia muito complexa, foram 8 horas de cirurgia. Eu fiquei com muito inchaço. Ontem eu não conseguia nem abrir o olho, hoje já tô conseguindo, graças a Deus. E agora é descansar, porque a minha recuperação vai ser bem longa. Eu agradeço muito a toda a equipe médica do Dr. Renato Marano, todos os enfermeiros que cuidaram de mim. Podem ter certeza que cada um de vocês foram essenciais para a minha recuperação. E agora é descansar. Um beijo para todo mundo. É isso aí, agora a gente fica, claro, na torcida pela recuperação plena aí da Micaela, né? Olha só, a gente fala agora do caso dos nigerianos que vieram para o Brasil escondidos em um navio. 2 deles pediram para ficar aqui no Brasil. Pois é, Bruna, os 4 atravessaram quase 6.000 quilômetros do Oceano Atlântico. Ficaram mais de 3 dias sem comer e sem beber água. Cadê a Manuela Machado, que traz os detalhes ao vivo pra gente? Manuela, você conversou com o policial federal que fez esse resgate, né, minha amiga? Sim, boa tarde novamente. O policial agente da Polícia Federal, o Rogério Lages, ele participou desse resgate e acreditado, né? Eles nasceram de novo, os 4 nigerianos. Por quê? Os 4 disseram ao agente da Polícia Federal que não sabem nadar. Então, nesses 14 dias, nesse percurso aí, se eles caíssem no mar, seria fatal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, eles foram salvos aqui em Vitória porque o navio passou por aqui para mudança da tripulação. Alguém avistou, conseguiu ver os nigerianos e acionou a Polícia Federal. E nesse momento aí de conversa, porque 2 deles falavam inglês, foi quando o Rogério Lages conseguiu conversar, disse que iria resgatá-los, queria levar, né, colete, salva-vidas para os 4 e também eles iam se alimentar e tomar água. Eles estavam com bastante sede e a saúde bem debilitada, porque eles passaram esses 14 dias viajando e, segundo eles ficaram muita parte do tempo aí sentados no leme do navio. A maior parte do tempo ficaram dentro da caixa da máquina do leme, um espaço aí como se fosse uma caixa d'água, um espaço de 3 metros de largura e de comprimento. Vamos acompanhar a entrevista do agente federal da Polícia Federal, Rogério Lages. Quando a gente chegou lá, a gente percebeu que eram 4 migrantes estrangeiros, né, 4 clandestinos, que estavam ali posicionados no leme do navio. A gente percebeu que 2 deles falavam bem inglês, a gente percebeu que eles estavam aí um pouco desorientados, talvez pela desidratação, né, eles informaram que ficaram cerca de 3 dias sem nenhuma água, já também estavam privados de comida. E aí a gente começou a proceder para averiguar a condição de saúde deles, se eles tinham condições de ser resgatados pela nossa equipe ou se a gente precisaria, por exemplo, de apoio de uma outra instituição. Eles falaram que a ideia deles era ir para a Europa, acabaram chegando no Brasil, ficaram surpresos e inicialmente a gente disse que havia essa possibilidade de solicitar o refúgio. Imediatamente eles, talvez pela confusão, pelo cansaço, eles não quiseram, mas depois 2 deles informaram, né, a Polícia Federal que iriam solicitar o refúgio para permanecer no Brasil. É impressionante a forma com que o ser humano consegue se colocar para se safar de uma outra situação, né? Então, realmente, viajar naquele local insalubre, úmido, né, frio, apertado, sem a condição de deitar durante todos esses dias, sem alimentação, sem água, realmente a gente fica um pouco espantado de vê-los nessa situação. Mas aí, imediatamente, a gente procedeu para que pudesse tirá-los dessa condição, oferecer abrigo, alimentação, tudo que a gente pudesse fazer com que sanasse essa situação horrível que eles estavam passando lá. Você acompanhou a entrevista, né, do agente da Polícia Federal, Rogério Lages, que disse que esse momento tão emocionante do resgate dos 4 nigerianos aqui em Vitória. 2 já retornaram ao país de origem, né, e eles disseram que vieram aqui justamente para o Brasil em busca de oportunidade de emprego, já que lá vivem por uma miséria, né? O país tem muita pobreza. E os outros 2 continuam no país, foram a São Paulo, vão receber ajuda a princípio de uma igreja lá em São Paulo, e a Defensoria Pública da União já fez a solicitação de refúgio para esses 2 imigrantes que desejam permanecer aqui no país. Eu volto com vocês. Muito triste a gente ver essas imagens, é lamentável, impressionante. Vão precisar muito de apoio aí, realmente. Manuela Machado, obrigada pelas informações, minha amiga.
Gente, é o seguinte, começa hoje o programa do governo federal Desenrola Brasil, que tem o objetivo aí de ajudar quem está com o nome negativo a quitar as dívidas. A gente sabe que é muita gente aí sem dormir nessa situação aí, preocupado com as dívidas, 70 milhões em todo o Brasil. Bruna, vamos tirar todas as suas dúvidas com o economista que já está aqui, o Charo Alves. Se você tiver alguma pergunta, mande para o nosso WhatsApp, 997922530, 997922530. Boa tarde, Charo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Já vamos perguntar, quem pode participar desse programa do governo? Nessa etapa, o governo escolheu premiar, né, com esse poder, a faixa 2 de pessoas que têm uma renda superior a 2 salários mínimos até R$20 mil. Então, nessa etapa, essas pessoas elas têm que entrar em contato diretamente com a instituição e buscar ali uma forma de renegociar essas dívidas, né? Lembrando que desde 2016 existe uma forma, né, de portabilizar as dívidas para que as pessoas possam pesquisar, que é uma dica que eu já coloco para vocês, pesquisar qual banco tem a melhor taxa de negociação. Então, nessa etapa a gente vai ter esse contato direto das pessoas com a instituição e um pouco mais à frente a gente vai ter a faixa 1 do programa, que vai ser diretamente na plataforma do governo, né, gov.br, www.gov.br, em que as pessoas elas vão ter que negociar, entrar na plataforma e ali buscar uma forma de negociar as dívidas diretamente no site. Perfeito. Agora, que tipo de dívida vai ser contemplada aí nesse programa? A gente sabe que a maior parte, aí, o motivo de endividamento das famílias, muitas vezes, é o bendito do cartão de crédito. Mas que tipo de dívida, então, vai ser contemplada no programa, Charo? Vão ser dívidas que estão ligadas diretamente à instituição bancária. Então, não vão ser contempladas, por exemplo, financiamentos de imóveis, financiamentos do agronegócio, né, que as pessoas que pegaram ali para poder empreender nas suas terras. Então, são dívidas simples, atreladas diretamente ao banco, para que, no final das contas, a população possa ter mais poder de consumo, né, voltar à dignidade de poder ter um cheque, um cartão de crédito, né, alugar um imóvel. Então, acho que a ideia é impulsionar o consumo da maioria das pessoas. Agora, acabou de chegar aqui uma dúvida, não sei se você saberia direcionar. O Lucimar perguntou, olha, eu tenho uma dívida com a da casa, por exemplo, daria para negociar a financeira? Perfeito, Lucimar. Mais de 65% das pessoas hoje têm uma dívida diretamente com instituições fora do sistema bancário. Por enquanto, não, né? Mas a expectativa é que na próxima etapa do projeto, ali que vai atender a faixa 1, de pessoas que ou estão cadastradas no CAD único ou têm uma renda de até 2 salários mínimos. Nessa etapa, pode ser que o governo vai oferecer algum incentivo para as instituições financeiras, mas nesse momento é só diretamente com os bancos. Por enquanto, essa segunda fase vai ser em setembro, né, da faixa 1 das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Agora a pergunta, o governo também anunciou que quem tem dívida de até R$100, né, que está negativado, também vai sair dessa lista aí. Isso vale a partir de hoje também ou tem que esperar até setembro? Isso vale a partir de hoje e lembrando que a dívida de todo mundo que foi negativado por conta de R$100, o nome vai ser automaticamente tirado dessa lista, porém, vale lembrar que não é um perdão dessa dívida. A dívida ela vai continuar existindo. O programa ele oferece um benefício para ter uma mobilidade e uma forma mais efetiva de ter um desconto e renegociar a dívida, mas ela não deixa de existir. Ela continua existindo, né? E a pessoa volta a ter os benefícios de uma pessoa que tem um nome limpo, por exemplo. Mas a pessoa vai pagar em parcelas aquele valor que foi negociado. Isso. Na faixa 1, as parcelas elas são vigentes em até 60 vezes, tá? Podendo começar ali a partir de 12 meses a pagar essa oferta. Então, são várias vantagens que o cidadão tem de renegociar as dívidas e voltando, né? Quem está numa faixa 2, que é a faixa atual, buscar ali negociar e sondar o mercado para saber qual banco tem a melhor tarifa para fazer a portabilidade dessa dívida. Sobre esse assunto, a gente recebeu aqui a dúvida de uma telespectadora chamada Teia Marcolina. Ela falou, boa tarde, eu tenho 2 dívidas com cartões de crédito e não posso pagar essas 2 dívidas sem ser parceladas, é a situação dela. Eu já tentei pagar com as financeiras dos cartões, mas tem que dar uma entrada alta e fica muito difícil para mim. Será que agora com esse programa do governo eles vão parcelar? É a dúvida dela.
Nesse primeiro momento, acredito que, como é uma dívida fora do sistema bancário, ela vai ter que aguardar o desenvolvimento da próxima etapa do governo. Mas acredito que sim, porque grande parte da população está na mesma situação que você, com dívidas em financeiras ou em algumas lojas de varejo, né, que fornecem aqueles cartões para consumo. Então, acredito que numa próxima etapa, sim, mas por enquanto a gente tem que ficar atento somente às dívidas que estão atreladas a Itaú, que é um banco que liberou essa parceria com o governo, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Só esses bancos? E Santander também. Por enquanto, só esses, né? Os principais. São os principais. São esses do momento. São muitas perguntas, a gente já vai falar para o nosso amigo do TN, que a gente vai preparar uma reportagem especial com Chário Alves, economista, esclarecendo aqui sobre esse programa para fazer com que as pessoas voltem a dormir na verdade. É verdade. Porque quem consegue dormir com dívida, muito difícil. É o principal ponto. Obrigado, Chário, pelas informações. Obrigada, Obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Olha, gente, uma idosa foi baleada na Serra nesse fim de semana. Mesmo ferida na barriga, ela caminhou até um ponto de ônibus onde conseguiu pedir ajuda. A idosa ferida continua internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Ela deu entrada no local na manhã deste domingo, depois de ser baleada às margens da rodovia Norte-Sul, em Carapina. Ela foi atingida com um tiro na barriga. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A mulher teria sido baleada justamente nesse beco aqui, que fica ao lado de uma região chamada Quadrado. Mesmo ferida, ela caminhou aqui por essa calçada e veio até esse ponto de ônibus, onde pediu ajuda a pessoas que esperavam o coletivo. A mulher foi socorrida para o pronto atendimento de Carapina, que fica a poucos metros daqui. No local, ela recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizada, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Jaime dos Santos Neves na manhã deste domingo. A mulher, que tem 64 anos, teve que passar por cirurgia. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no hospital para ouvir a vítima. Segundo investigadores, a idosa vive em situação de rua. A suspeita é de que ela tenha sido ferida por tentar furtar um estabelecimento na região. Diligências foram feitas na região onde tudo aconteceu. Câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura da Serra podem ter registrado o crime. A Delegacia de Homicídios do município investiga o caso. Que absurdo. A Polícia Civil informou, né? A gente ouviu a Vanusa falando que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. E olha, aconteceu de novo, gente. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas na Grande Vitória por causa da linha de pipa com cerol. A gente já vem falando desse perigo, né, Bruna? Perigo danado, gente. Os casos aconteceram durante esse fim de semana. Na Serra, uma entregadora teve um corte enorme no pescoço. Foram 13 pontos, gente, que essa moça levou. Já vamos conversar ao vivo com a repórter Júlia Cássia, que traz todos os detalhes pra gente. Júlia, nasceu de novo essa entregadora, 13 pontos no pescoço, né, minha amiga? Boa tarde pra você. Nasceu de novo, Bruna. Boa tarde para você, para o George, aos amigos do TN. Ela se considera um milagre, porque realmente foi, gente. O pescoço dela teve um corte profundo, 13 pontos, né? Essa entregadora de farmácia seguia para o trabalho no domingo à tarde, quando ela se deparou, né, numa avenida super movimentada de Cidade Continental da Serra, quando ela se deparou com essa linha de pipa que fez esse corte profundo no pescoço dela, na jaqueta. A moto dela ainda está suja de sangue. Então ela era uma entregadora de farmácia, gente, porque ela falou até que vai desistir dessa profissão, porque ela realmente passou muito perto da morte. Além desse caso, também no domingo, a gente recebeu um vídeo, né, também de um motociclista, só que dessa vez na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, que teve o dedo cortado por uma linha de pipa e também o pescoço, né? Só não foi mais profundo no pescoço porque primeiro gerou um corte no dedo do meio dele e aí evitou que fosse um corte mais profundo. Ainda durante o atendimento dessa entregadora lá da Serra, ela contou que a equipe do Jaime dos Santos Neves tinha recebido um outro caso, né? Ficou sabendo de um outro caso, também de uma motociclista que se feriu com linha de pipa. Vamos conferir todas essas histórias agora na reportagem. Era domingo à tarde e a Moriane, de 27 anos, ia abastecer a moto para continuar as entregas. Era para ser só mais um dia de trabalho, mas uma linha de pipa com cerol cruzou seu caminho.
O resultado foi esse: 13 pontos no pescoço. Eu senti que a linha atingiu o meu pescoço. E em questão de segundos eu já estava lavada de sangue. Você não tem noção do que está acontecendo porque é tudo muito rápido. O acidente aconteceu na Avenida Meridional, em Cidade Continental, na Serra. A moto ainda está suja de sangue. O corte no casaco que ela usava na hora também mostra a gravidade do ferimento. Eu uso uma jaqueta, né, porque a gente é motoboy, mesmo com sol, às vezes faz um friozinho, porque bate muito vento. E essa jaqueta protegeu o meu lado esquerdo do pescoço, que foi onde cortou bastante. A jaqueta está bem cortada, que se não fosse a jaqueta também, eu tinha ido a óbito no local. A vítima contou que, enquanto recebia atendimento, soube de outra mulher ferida com linha de pipa. E os casos não param por aí. Ainda no domingo, Eduardo Alvarenga, de 37 anos, também teve o pescoço e dedo cortados. Ele pilotava na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Quase, se eu tivesse em alta velocidade, nem dedo eu ia ter aqui agora. Quase fiquei sem cabeça. Tava passando devagarzinho, linha chilena de pipa no meio da Lindenberg. Boa sorte aí, graças a Deus. Ele foi atendido muito rápido pela Guarda Municipal. Foram pelo menos 3 casos nesse fim de semana envolvendo linhas de pipas clandestinas. A lei proíbe a venda e o uso de linha com cerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de material cortante. Quem passa perto da morte apela para que as fiscalizações aumentem. A Iracema é vizinha da entregadora ferida. Carrega até hoje os traumas causados por uma linha de pipa. 24 anos depois do acidente, ela conta que ainda corre o risco de ficar paralítica. Tive um corte muito profundo, foram vários, né? Que eu estava correndo um pouco, né? Claro. E quebrei a mandíbula, quebrei o meu pé, uso um aparelho, não é um aparelho, é tipo uma prótese, né? Onde segura meu pé. Através disso, hoje, depois de 24 anos, veio um monte de doença, né? Porque eu quebrei a 8ª vértebra. Faz você mexer os braços, andar, claro, né? Com suspeita de futuramente até estar numa cadeira de roda. A irresponsabilidade de uma pessoa que coloca uma linha de pipa, um pai, uma mãe que coloca uma linha de pipa na mão dos seus filhos. Pois é, a gente questionou as autoridades para saber o que está sendo feito a respeito da fiscalização dessas linhas. Vila Velha falou que desde o dia 1º realiza uma operação, né, Operação Pipa, e só no domingo foram apreendidos 10 rolos, carretéis de linhas chilena ou com cerol. A Polícia Militar disse que, através do Batalhão de Trânsito, fiscaliza as vias estaduais e que, em relação às linhas de cerol, incentiva aí as denúncias através do 181 ou 190. A Polícia Civil também incentiva as denúncias pelo 181 ou então na delegacia online. E a Prefeitura da Serra confirmou que existe uma lei estadual proibindo a venda desse tipo de material e deixou um telefone para denúncias. Anota aí, é DDD 27 3291 2346. Volto com vocês no estúdio. Parece cena repetida, gente, mas não é. Não é. Gravíssimo. E tem um detalhe, essa entregadora da Serra, que a Júlia entrevistou, a moto dela tinha uma antena. Mesmo assim? Mesmo assim, ela foi atingida. Quer dizer, você vê o tamanho do perigo realmente. Júlia, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Bom trabalho para você. Gente, vamos virar aqui, vamos caminhando para esse outro lado, porque eu trago agora um assunto muito sério, muito grave. Um dentista foi preso acusado de importunação sexual. As 2 vítimas, 2 jovens, eram pacientes dele e relatam que os abusos aconteceram durante as consultas. No vídeo gravado por uma das vítimas, o dentista questiona a desconfiança dela. Não sei por que você está desconfiando, tá? Mas você vai ver, você vai me agradecer um dia, tá? Você vai me agradecer. Você vai me agradecer, eu tô te falando. As vítimas contaram que o dentista de 37 anos não apenas passou a mão nelas, como também chegou a encostar as partes íntimas dele nas 2. Ele me chamou para a sala dele, para o consultório dele, ele trancou a porta. Aí nisso ele já veio pedindo pra mim sentar na cadeira odontológica, e nisso ele tirou o jaleco, e ele já tava com o negócio ereto. Aí nisso ele começou a passar o negócio dele em mim, pediu pra olhar os meus dentes. Aí nisso ele passou um produto que parecia creme dental de criança, começou a passar na minha língua sem a luva. Uma estudante de 18 anos relata que o criminoso chegou a oferecer procedimentos de graça. Foi quando ela decidiu gravar toda a situação. Muito abalada, a vítima saiu do consultório e acabou ficando em prantos na recepção da clínica. De acordo com a jovem, nenhum funcionário veio ajudá-la. Chorei muito,
teve que ir lá na recepção chorando, as meninas, ninguém perguntou nada, né? E ainda bem que eu não falei que depois que a polícia chegou, meu pai chegou, as meninas, inclusive, que trabalham lá na recepção, as meninas lá, elas meio que debocharam e riram da situação. Na recepção, ela foi consolada por uma adolescente de 17 anos que aguardava por atendimento. A outra moça confessou que também já havia sido assediada pelo mesmo dentista. Nós conversamos com a outra jovem que narrou o mesmo modo de agir do suspeito. Ele chegava a procurar as pacientes e segui-las nas redes sociais. Por ser menor de idade, foi o pai dessa vítima quem gravou com a nossa equipe. Segundo ele, além de ser impedido de acompanhar a própria filha no atendimento, o dentista também oferecia procedimentos de graça. Como eu já entrei junto com ela, ele falou assim, não, você não entra não, você fica, é só ela. Aí ele me levou para outra sala, perguntando se eu não queria fazer canal de graça, que hoje era uma promoção que era só hoje, que era essa promoção. O pai dessa adolescente narra que ocorreu toques inapropriados e até uma tentativa de beijo na filha dele. Entrou e fechou a porta e ficou sobre a porta e mandou aproximar dele. E para mim se encostar perto dele, ele botou a mão sobre meus ombros e puxou, que lábio bonito, me elogiando, e chegou a encostar na parte íntima dele, forçadamente, e eu constrangida, sem poder, sem ação. Fiquei tipo assim, e ele me jogou contra a porta que ficou fechada. Aí ele chegou chorando e falando a situação para mim. É na clínica que funciona atrás dessa porta de aço que tudo ocorreu. De acordo com as vítimas, esse dentista trabalha aqui há pelo menos um ano e ele é responsável por fazer avaliação envolvendo o uso de aparelhos ortodônticos. O dentista chegou acompanhado na delegacia dos advogados e de profissionais da clínica onde ele trabalhava. Nem ele, nem os advogados quiseram gravar a entrevista. Segundo informações da polícia, o dentista será indiciado por importunação sexual, crime com pena de reclusão de 1 a 5 anos de prisão. Bom, já vamos conversar ao vivo aqui com a nossa colega Vanusa Santana, que atualiza esse caso para a gente. Agora, Vanusa, chocante a gente ouvir o relato aí dessa jovem contando o que aconteceu durante essa consulta, né, minha amiga? Exatamente, Bruna Maria. Existem prints, inclusive, que mostram o desespero dela ao sair do consultório e ficar ali no atendimento, né, na recepção dessa clínica que fica em Vila Velha. Ela, por diversas vezes, ela pede ajuda, pede que o pai vá buscá-la, e chega a relatar a cena que ela viveu dentro do consultório, inclusive que o dentista estaria ficando excitado ali, que ele teria, inclusive, mostrado, né, passado as partes íntimas nela. Foi nesse momento que, segundo a vítima, né, essa moça de 18 anos, ela acabou correndo ali em direção à recepção, onde se deparou com outra vítima também, uma adolescente de 17 anos que relatou ter passado pela mesma situação dela dentro do consultório durante uma consulta. E o mais grave de tudo, no meu ponto de vista, Bruna Maria e George, é o fato desse profissional, que é ali um profissional ligado à saúde, né? Quando você vai no médico, quando você vai no dentista, você quer ali, né, ser bem tratada, você quer ali, procura um atendimento para sair de lá melhor, né? E você imagina a situação dessas duas moças muito jovens, uma de 18, outra de 17 anos, justamente saírem de lá desesperada. Os prints mostram aí, tem partes que a gente até teve que borrar, justamente porque relata a cena exatamente como ela estava vendo lá, que ele se excita, que ele passa as partes íntimas nela e que ela se apavora e pede para que o pai, né, volte, que vá pegar ela de qualquer forma, porque o que ela queria era sair daquela clínica que fica ali em Vila Velha. Bem, Bruna Maria, a gente tentou entramos em contato, melhor dizendo, com a Secretaria de Justiça para saber, né, o que aconteceu com esse profissional, com esse dentista. A resposta da Sejus foi a seguinte, de que ele deu entrada no centro de triagem de Viana no domingo, depois de ter sido autuado por importunação sexual. A gente não tem certeza se esse profissional ele continua preso ou se ele foi liberado. Agora eu trago uma outra informação e é ligada também à importunação sexual relacionada a um professor no sábado. Ele que acabou preso, ele é um professor de estatística aí de uma escola técnica localizada aqui na Grande Vitória. Ele foi preso no sábado dentro de um ônibus no centro de Vitória depois de importunar sexualmente uma
uma frentista. Ela estava indo para o trabalho ali, sentou em uma das cadeiras no Transcol, quando esse homem, aí esse professor, acabou sentando do lado dela. Agora, pasmem, ele foi liberado, tá? Ele foi preso no sábado e liberado no domingo. E um detalhe ainda mais forte, olha só o que ele disse para mim no sábado. Sentei do lado dela, ela me pareceu atraente. Eu primeiro encostei na perna dela, assim, com o interesse mesmo de ter uma relação. E eu fiquei esperando alguma reação dela, esperando para ver o que ela ia fazer. Ela não reagiu, né? Eu encostei outra vez, mais uma vez, ela não reagia, parecia que estava aceitada, que estava aceitando. Eu tive a impressão que talvez estivesse até gostando, né? Até que eu coloquei a mão sobre a perna dela. Aí, nesse momento, ela reagiu. Vocês me desculpem, mas é repugnante. No sábado eu tive a mesma sensação e hoje eu tenho uma sensação maior ainda, sabe, de muito nojo até. Eu tenho que ser sincera, principalmente com as nossas telespectadoras, porque depois de tantos anos de carreira eu consigo uma confissão, de certa forma, né? Ele relata em detalhes o que fez com essa moça dentro do ônibus e eu trago a notícia para vocês de casa agora de que ele foi liberado pela justiça. Volto com vocês dois aí no estúdio. Nojento mesmo, Vanusa. Obrigado pelas informações. Olha, agora a Bruna Maria tem um recado pra gente. Atenção você de Cariacica. A Prefeitura lançou o Cariacica Digital, um aplicativo completo onde você tem acesso a serviços públicos da Prefeitura de Cariacica. No aplicativo, você de Cariacica poderá agendar consulta médica, consultar vagas de emprego, solicitar tapa-buraco, pedir a troca de lâmpada queimada na sua rua e mais. Você também pode acionar o PROCON, abrir processo eletrônico e vários outros serviços. O Cariacica Digital faz parte do processo de informatização e modernização da gestão pública municipal. Para ter acesso, é só baixar o aplicativo no seu celular. Essa é mais uma ação da Prefeitura de Cariacica para facilitar a vida da população. A gente já volta em um instante só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.